Bom dia a todos, pessoal. É um prazer imenso estar aqui e é um prazer imenso também estar com a Dani, CIO da Rodobens. A Rodobens é um cliente muito especial nosso, não só pela maneira como ela aborda o mercado, mas porque ela aborda todos os mercados, mais ou menos. Então, banco, seguros, consórcio, várias marcas, vários brands, eles atuam como white label de empresas que eu não posso mencionar aqui. Então, realmente, é uma empresa gigante. E obrigado, Dani. Se você puder se apresentar um pouco a empresa e como a gente se conheceu também, né? Bom dia, prazer estar aqui com vocês, agradecer aqui a Colmeia, o evento, pelo convite. Bem, sou Daniela Zanfolin, sou superintendente de TI da Rodobens. E falando um pouquinho de Rodobens, eu não sei se todos conhecem, a Rodobens ela atua em dois grandes setores, no varejo automotivo. Hoje nós temos 42 concessionárias espalhadas pelo país, representamos grandes marcas como Mercedes-Benz, tanto em automóveis quanto em veículos comerciais, Hyundai e Toyota. No braço financeiro, nós temos no portfólio a área de seguros, um banco, que é um banco de fomento ao nosso varejo automotivo, e a maior empresa do grupo, que é a Rodobens Consórcio. A Rodobens Consórcio ela atua na sua marca própria e também no formato white label, que são diversas parcerias que nós temos, que aí você vê aí no mercado consórcio nacional, XPTO, na verdade, por trás ali a gente tem toda uma operação que é da Rodobens, usando todos os nossos ativos e canais digitais. Bem, falando um pouquinho aqui como é que a Colmeia surgiu aqui na história da Rodobens. O canal WhatsApp é um canal que a gente viu crescer aqui absurdamente nos últimos anos, acho que não deve ser diferente nas empresas de vocês. E a gente tinha aqui, embora oferecesse o canal, essa relação com o cliente não era uma relação que era fluida, adequada, principalmente no que tange a áudio. Os nossos clientes têm aqui uma adesão muito forte a uma comunicação mais fluida por áudio. E a Colmeia ela veio para suprir esse gap e, de fato, fazer com que a experiência do cliente nesse canal fosse uma experiência muito mais fluida, muito mais adequada. E, desde então, a gente vem aqui expandindo muito essa utilização. Hoje, nós temos 24 operações rodando em cima do canal de WhatsApp e operações mais diversas, desde operação de vendas, pós-vendas, a parte aqui de aquecimento de leads, mesa de crédito, mesa de recompra de consórcio. Enfim, a gente tem uma operação muito grande e a gente tem visto muito valor de estar num canal onde o cliente quer falar de fato. Acho que isso faz bastante diferença. Legal, Dani. E, assim, voltando ao tema da sua amplitude, né? E para fazer honra também aqui ao evento, que é IA-CX, a gente vai começar pelo CX e depois ir para IA. Você tem público 50 a mais, 50 a menos, jovens, velhos, tem público de camada A, B, C, tem empresas. Isso é meio que vamos dizer assim, seria um inferno astral de CX, né? Assim, a gente vê às vezes um negócio tendo impactos para projetar a sua experiência e você tem que lidar com essa abrangência toda de experiências. O que direciona você? Quais são como você procura lidar com essa complexidade e o que você faz no dia a dia? Bem, realmente é uma dificuldade muito grande, porque são jornadas muito diferentes, produtos diferentes, mas sempre com uma visão aqui de sinergia, de entregar solução, de estar aqui posicionado como esse parceiro da viabilização do objetivo do cliente. No final, os negócios, embora muito diferentes, eles são muito complementares e fecham aqui essa jornada de apoiar o cliente na conquista do seu próximo passo, do seu bem, enfim. A gente tem aqui dentro da companhia uma área de CX e que olha de fato essa questão, entendendo o cliente, entendendo os feedbacks e trabalhando muito nessa questão de como transformar essa jornada numa jornada fluida e adequada, e os canais são extremamente importantes. Porque é importante você se posicionar ali dentro da jornada pelo canal que resolva
aquele problema, que enderece aquele step da forma mais fluida e encontrando o cliente ali de acordo com a sua necessidade. Quando a gente olha o aspecto de entender esse feedback e ir adequando, é claro que a gente erra muito, e entender isso rápido e adequar, e ter ali, acho que é um aspecto importante, um time que esteja empoderado de um ferramental para fazer esses ajustes em ciclos curtos e constantes, é muito importante. Então, acho que de uma forma um pouco mais simplificada entender que esse monitoramento da jornada ele é contínuo, que o cliente ele vai sempre te dar o feedback do que não está muito bem, você tem que saber ouvir, saber entender, adaptar esse processo e ter esse processo de experimentação e adequação. Acho que é um fluxo contínuo, né? Quem fala, poxa, eu estou na jornada ideal, olha, repensa, porque talvez você não está enxergando aqui, olhando para todos os sinais. Então, Dani, se eu entendi bem esse ponto, quando a gente desenha uma jornada, a gente desenha uma hipótese de que acha que vai acontecer, certo? Então, olha, aí tem os especialistas, que eles têm uma experiência acumulada, a gente define uma hipótese, mas o que vai realmente fazer com que o canal tenha sucesso é você poder monitorar rápido, alterar rápido, perceber que a sua hipótese não era válida, né? E isso traz oportunidades, é isso? É muito por aí, Zé. Queria trazer um aspecto. A gente tem ali os canais de atendimento e a gente tinha aqui uma ruptura com horários de atendimento. Acho que esse foi um dos feedbacks que a gente entendeu ali. E aí, quando a gente disponibilizou um canal 24/7, que endereçava uma série de autosserviços através de WhatsApp, que já tinha em outros canais digitais, mas não no WhatsApp, isso teve uma aderência e uma resposta muito grande. Então, transformando essa hipótese já em captura de resultados. Rapidamente, a gente viu que, em datas-chave que a gente tem ali, assembleia, períodos de vencimento, 22% do público que ou usava outros canais ou não tinha um atendimento fora de horário comercial, começaram a explorar esse canal. Então, foi um feedback que a gente começou a entender, adaptar ali na nossa jornada, disponibilizar outros serviços, que rapidamente teve uma aderência muito grande e endereçou uma dor do cliente. Provavelmente o cliente buscava por esse canal e não tinha ali o atendimento para todos os serviços ali que ele, de fato, precisava resolver no horário que ele estava disponível. Ou seja, não existe planejamento antes que fizesse você perceber isso. É o dia a dia e a sua capacidade de observar. Hoje, o digital, Dani, ele perfaz quanto do seu contato com o cliente? Qual que é o percentual aproximado? Quando a gente olha aqui vou pegar uma das áreas aqui que é a mais representativa para a gente em termos de volumetria, que é ali, de fato, atendimento com cliente. Hoje, o canal aqui de WhatsApp, que é essa entrada mais para o digital, ele corresponde a 60%, fica dentro dessa casa nos nossos meses aqui das interações em que o cliente busca pela Rodobens. Então, é muito expressivo. É importantíssimo para a gente ter essa disponibilização de canal para acesso aqui da forma com que o cliente, de fato, quer ser atendido. Perfeito. Pessoal, agora vamos mudar para a parte de IA, né? E aqui talvez seja um pouco mais controverso. Eu penso, Dani, que às vezes eu sinto no mundo que eu tenho duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e essas coisas não sejam necessariamente, façam sentido mutuamente. Por exemplo, a gente vê algumas alegações de que não, todos os desenvolvedores vão ser substituídos pela AI, e ao mesmo tempo você tem uma notícia que fala que as empresas que o fizeram com esse motivo estão recontratando e tivemos um débito técnico de 60 bilhões de dólares com B, né? Por um lado, você tem essa percepção de que tudo já deveria estar automatizado, e aí um estudo do MIT falando que 95% de todos os projetos baseados em LLM não saem da fase de piloto, né? Então, como eu sei que você está navegando nesses mundos, tanto da parte dos benefícios que a LLM pode trazer,
tem lá os sweet spots do seu, aquelas oportunidades de otimizar o seu funcionamento interno com seus colaboradores, e tem a parte mais crítica, mas que teoricamente traz muito mais retorno, que é o B2C. Conta um pouquinho para nós como você está vendo essas informações simultâneas e o que você está perseguindo dentro da Rodobens. A gente vê assim, é um caminho sem volta, não existe uma companhia que ela fala, não, IA não faz sentido para mim. Então, é algo que a gente precisa entender, achar a aplicação e direcionar o caminho. Nós começamos a nossa jornada em inteligência artificial generativa, aplicações de técnicas de IA, a gente já faz há bastante tempo, com motores para crédito, propensão de novos negócios, ofertas personalizadas, isso já vem há bastante tempo e tem uma série de modelos consolidados. Agora, IA generativa a gente começou um pouco lá atrás, agora mais recente, 2024, e a gente tomou uma decisão de começar dentro de casa. Então, para olhar, a Rodobens ela tem uma postura bastante focada em governança, conservador, e tem um olhar muito forte aqui para riscos. Então, a gente trouxe a IA para dentro de casa como um copiloto para os colaboradores, e aí sempre com dois grandes objetivos. O primeiro, que era a gente entender essa nova tecnologia e avaliar o potencial, e o segundo, que era muito importante, que era trazer esse letramento para dentro da companhia. Era algo muito novo. Então, nós fizemos um programa muito em parceria com outras áreas. Então, o time de gente veio muito forte para que a gente pudesse trabalhar com esse change, treinamento, time de inovação, a própria área de TI, comunicação interna, e a gente criou um programa em que fizemos ali toda uma questão de capacitação, desenvolvimento de champions, que eram aquelas pessoas que eram influenciadores dentro das áreas, dos departamentos, das áreas de negócio, uma série de proposições ali de como mostrar isso num formato aqui de casos de uso, hackathons, enfim, todo um programa de desenvolvimento. E isso, no primeiro momento, trouxe um resultado muito legal de eficiência interna, e a gente começou a ver, poxa, isso é muito legal, agora a gente vai para o segundo passo, e é o momento que a gente está agora, continuamos com esse desenvolvimento interno, letramento, é uma jornada contínua, mas a gente tem experimentado e feito aqui ações no uso da IA generativa para negócios. Então, a gente tem uma série de experimentações em curso, porque a gente está nesse momento de desenvolvimento, então, olhando vendas, atendimento a cliente, carrinho abandonado. E o que a gente tem visto que é muito importante? Concordo quando você fala que está todo mundo tentando achar, e por isso tem muita falha, muita frustração, muita desilusão, e não é com a tecnologia. Acho que é muito mais com a forma de como fazer isso. E achar o equilíbrio entre negócio, aquilo que de fato é aplicado dentro da melhor solução, o caso de uso. Dados, existe um gap absurdo de dados e isso está sendo muito escancarado com a questão da IA. A gente ter de fato ali as métricas que vão medir sucesso para isso e te mostrar se você está indo no caminho certo, se você está fazendo ciclos de ajustes adequados. E um outro pilar que é a governança. Você precisa ter uma governança forte, porque aí você consegue mapear isso de ponta a ponta. Poxa, eu estou com um objetivo de negócio aqui que, de fato, eu sei como acompanhar, se isso está dando resultado, se os KPIs intermediários, né, o meu NPS, o volume de atendimento que eu estou fazendo por esse canal, enfim, isso está sendo endereçado. E uma outra questão, poxa, você está mexendo lá no resultado final? Está vindo lucro, né? Eu estou investindo, mas eu estou tendo retorno, eu estou começando a mexer o ponteiro de fato. No fim do dia, aí ela tem que trazer esses retornos. E, por outro lado, a questão da responsabilidade de, poxa, não é IA falando com o teu cliente, é a tua empresa, é a Rodobens falando com o cliente. O cliente não está olhando ali se tem a IA, se é um atendente, quem é que está falando, se é o vendedor. Então, acho que tem toda essa questão que é muito complexa, são diversos fatores, e como equilibrar tudo isso e transformar isso, de fato, numa ferramenta que agregue valor. Acho que a gente está aprendendo a fazer isso.
É uma jornada que acho que o mercado como um todo, algumas empresas mais avançadas encaixaram esse caso de uso bem, outras aprendendo, outras talvez insistindo muito tempo sem conseguir pivotar e adequar tudo isso. Eu acho que é um pouco disso aqui que a gente está fazendo e como a gente tem olhado. Essas suas preocupações são muito interessantes quando você fala que é a Rodobens falando. A gente tem recentemente um julgamento que foi feito contra a Air Canada, que ela foi obrigada a honrar todas as promessas feitas por sua LLM, que alucinou, né? Mas no final a empresa tentou argumentar de que não, na verdade o bot é uma entidade à parte, ele alucinou, etc. Mas não foi o caso. O juiz, na verdade, acabou responsabilizando a empresa. Então, a gente tem toda essa preocupação de encontrar um caso de uso também que permita com que você aprenda, se tiver alguma ação, a ação seja desfazível, eu esqueci o nome, né? Ou seja, você possa voltar, como é? Reversível, obrigado, reversível, né? Ou seja, ações que sejam reversíveis em ambiente controlado, que, vamos dizer assim, segure a ansiedade, às vezes, da empresa. Não, a gente precisa soltar amanhã, a empresa precisa... Ok, mas isso vai ter alguma consequência, né? Então, lembrar que a sua marca, no final, é que é a responsabilizável e que você tem que ir numa aposta segura é extremamente importante. É isso que... Acho que é bem por aí. A gente vê um frenesi, acho que todas as corporações... A gente brinca lá dentro, todo mundo quer ter uma IA para chamar de sua. E ter aqui o olhar para as tecnologias, para as tendências, as experimentações, cara, a gente tem que fazer isso. Eu, como tecnologia, o que eu mais quero aqui é empregar as tecnologias, as novas tecnologias, e a IA generativa, acho que é a grande protagonista da vez, para gerar negócios, para trazer resultado. Mas a gente precisa olhar sobre todos os aspectos. Não é uma tecnologia simples, não é trivial, tem uma responsabilidade imensa do lado do negócio que está implementando em fazer com que essa IA ela seja monitorada, ela tenha os guarda-reios corretos, ela tenha as bases, as informações adequadas, ciclos de refinamento, acompanhamento. Então, não é simplesmente bota a tecnologia lá e ela começa a trabalhar e me dá resultado. Tem um potencial para escalar absurdo, mas também tem uma corresponsabilidade sobre essa operação muito grande. Então, esse entendimento de papéis, responsabilidades dessa operação e como isso precisa ser gerido de fato, que é uma gestão sobre essa plataforma e toda essa tecnologia, é algo que a gente está aprendendo, está evoluindo e é essencial para que a gente tenha casos de sucesso, em que a tecnologia não jogue contra, para depois a gente ver, poxa, eu estou num tribunal discutindo questões geradas pela IA. Então, acho que é um cuidado, a gente não pode ficar na inércia de não fazer, mas a gente tem que achar o pacing ideal dessas coisas e olhando sobre todos esses aspectos. Os casos que vocês utilizaram para o B2C, eu acho bastante interessante. A LLM é super boa nessa relação de perguntas, respostas, né? Respostas de follow-up, e juntando isso, esse passo que vocês já deram, com a política que você tem de deixar a sua equipe mais eficiente, acho que você já pode falar que realmente tem benefícios concretos hoje, né? E é uma questão de expectativa também, né? Ou seja, se você tem uma expectativa de que tudo vai mudar em um mês, você pode dar errado, mas não pelo que a LLM entrega, mas pelo que você setou como possível. Acho que é muito isso, né, Zé? A gente achar que a gente vai acertar de cara não é verdade. É um processo de experimentação. A gente vê o Gartner falando, acho que várias apresentações trouxeram isso aqui até o final desse ano. A gente vai ter aqui uma taxa de insucesso muito grande das experimentações, mas a gente tem que estar dentro, a gente tem que experimentar. Mas eu acho que a gente tem que experimentar de uma forma muito consciente, sempre medindo, sempre fazendo ciclos de incremento, de retroalimentação, entendendo o quanto isso de fato está atendendo bem o cliente, porque tecnologia boa é aquela que o cliente percebe valor,
Não adianta eu ter aqui dentro de casa algo que, poxa, está super legal, a performance, mas o cliente tal, eu queria falar com alguém, eu queria resolver o meu problema e não tá acontecendo. Então, acho que é muito disso. Esse olhar com o foco no cliente, em como é que eu resolvo o problema do cliente e trago benefício também para a corporação, de forma que entregar a tecnologia, empregar a tecnologia da melhor maneira possível. Perfeito, pessoal. E pelo que eu entendi aqui, o time terminou. Eu ficaria mais meia hora. Muito obrigado e vejo vocês lá. Obrigada, pessoal. Até mais.